Fala aí, galera, nossa aulinha aí de transformadores, que é mais um elemento que a gente pode ter no nosso circuito. Vamos entender como é que funciona esse transformador e o que a gente pode aproveitar dele aí, né, no nosso dia a dia. Galera, um transformador é basicamente um elemento aí que a gente vai usar, né, em circuitos, que pode transformar uma certa DDP, uma certa voltagem, em outra voltagem. É aquele negócio que estoura às vezes na rua e faz um barulhão, né? Você ouve aquele barulho e normalmente acaba a luz. Por quê? O transformador da rua, ele tem como objetivo pegar uma tensão lá que é muito alta, que é a tensão que é transmitida, né, para os transformadores da rua, e transformar em outra tensão. Porque imagina, se chega 15 mil volts, por exemplo, naqueles fios lá, não podem ir 15 mil volts para sua casa. Então ele transforma isso e te fornece lá por volta de 110, né? No caso 127 volts aí. Então o objetivo de um transformador é pegar uma certa DDP, uma certa voltagem, uma certa tensão de entrada e transformar numa outra tensão de saída. Ah, Dani, então ele só vai pegar uma tensão alta e passar para uma tensão baixa? Não, na verdade ele pode fazer o contrário também, pode pegar uma tensão baixa e transformar em uma tensão alta. O que acontece é que a gente teria uma mudança aí, por exemplo, na corrente elétrica desse transformador. Então, para a gente poder entender isso aqui, imagina o seguinte, um transformador ele é normalmente construído a partir do que a gente chama de um núcleo, certo? Então o núcleo é um metal aí, né? Muitas vezes é ferro. Então tem um núcleo aqui e em volta desses dois pedacinhos a gente tem um fio, né, passando enrolado aqui. A gente chama esse lado de enrolamento primário e esse lado de enrolamento secundário. Lembrando que o transformador ele pode ter, na verdade, mais de um enrolamento secundário, né? Para a gente poder escolher algumas tensões de saída. Bom, esse enrolamento primário, repara, é por onde entra a minha corrente elétrica, certo? Ele está ligado a uma certa DDP que eu vou chamar de U1. Por exemplo, no transformador da rua seria quando está chegando lá. E no enrolamento secundário, a gente tem uma certa corrente saindo e ele vai fornecer para essa parte aí do circuito uma certa tensão U2. O objetivo é pegar esse cara e transformar em outra DDP. O processo disso aí ocorre porque essas espiras aqui vão, de alguma forma, induzir uma certa corrente elétrica do outro lado, certo? Então, a corrente elétrica passa aqui, esse núcleo metálico, inclusive, ajuda nesse processo. A corrente elétrica passa aqui nessas espiras e induz uma corrente elétrica nesse outro. Repara que eles não estão ligados, é um processo de indução. Então, daqui para cá, isso é induzido, certo? Sem que a corrente passe pelo condutor. Só induz de um para o outro, porque esse cara está isolado desse núcleo metálico aqui. Então, ele não passa a corrente por isso aqui. Só induz no segundo processo, no processo do outro lado. Para que essa indução seja feita, é necessário que você entre com uma corrente aqui, que é uma corrente alternada. Lembrando que a gente tinha correntes contínuas e correntes alternadas. Corrente alternada é a que chega na sua casa. Então você entra com uma corrente alternada e vai sair com uma corrente também alternada. Lembra, a corrente alternada é aquela que vai mudando o sentido de movimentação das cargas. Então elas estão indo para um lado, depois elas vão para o outro, fica oscilando ali, né? Muda o sentido da movimentação delas. Então você entra com uma corrente alternada e produz uma corrente alternada do outro lado. Uma corrente contínua não geraria essa indução nesse secundário. Então a gente precisa de uma corrente alternada. Show? A corrente alternada entrou aqui, gerou a indução lá no outro. Mas, Dani, como a gente vai fazer com que a DDP aumente? Como é que eu posso quantificar isso aí ou diminua? Bom, repara, os seus transformadores vão ser representados assim, tá? Uma tensão 1, uma corrente 1, uma tensão U2, uma corrente 2. Esses caras aqui são o número de espiras, N1 e N2. Para a gente poder transformar uma DDP em outra DDP, uma tensão em outra tensão, isso vai depender do número de espiras que eu tenho no primário e no secundário. Tranquilo? Vamos pensar de uma forma simples. Se eu tenho, por exemplo, 10 espiras desse lado e 10 espiras desse lado, o que vai acontecer? Tenho 10 espiras para induzir 10 espiras. Isso não vai te dar ganho e nem diminuição, né? Você não vai ter um aumento nem uma diminuição na DDP, porque você tem a mesma quantidade de espiras para a mesma quantidade de espiras. Para a gente poder gerar mais ou menos DDP no secundário, a gente tem que ter uma diferença aí no número de espiras. Então vamos lá. Posso falar então o seguinte, que a tensão que eu tenho aqui vai gerar em cada uma dessas espiras uma induçãozinha na outra.
Então, a gente consegue tirar uma proporção entre isso. A gente pode dizer que a tensão U do primário, ela vai ser proporcional ao número de espiras do primário. Ou seja, se eu tiver mais espiras aqui, vamos botar ao contrário, ligando no secundário para o primário, pensando ao contrário aqui, se eu tenho mais espiras, quer dizer que eu vou ter mais espiras para serem induzidas. Então isso vai gerar como consequência uma maior DP. DDP, cada espirinha vai ter uma certa DDP, todas elas juntas vão gerar mais DDP no total. Ou seja, se eu tiver 10 espiras, são 10 espiras para gerar essa DDP toda. Se eu tiver 20 espiras, vai gerar o dobro de DDP. Isso é no nosso primário, ou seja, aumentando esse cara, aumenta esse cara. Mas, Dani, no secundário também acontece isso. Sim, então olha só. Eu tenho que botar a tensão do secundário também diretamente proporcional ao número de espiras do secundário. Então, repara, se eu aumento a tensão do secundário, é porque eu tenho um número maior de espiras no secundário. Vamos trabalhar de forma simples aqui, forma lógica. Se eu tenho uma certa tensão, por exemplo, 100 volts, e quero transformar numa tensão 200 volts, o que eu tenho que fazer? O meu secundário tem que ter o dobro de espiras do meu primário. Porque se tinha a mesma quantidade, dava a mesma coisa, se ele tiver o dobro, ele vai gerar o dobro de tensão. Se eu quero que a tensão, que é 100 volts, por exemplo, caia para 50, eu tenho que ter metade do número de espiras do primário. Então, por consequência disso, a gente consegue trabalhar até de forma mais simples. Então, quanto eu quero aumentar ou diminuir, dobrar, triplicar, vai ter essa relação também com o número de espiras. E essa relação é expressa por essa equação. Repara, se eu dobro o número de espiras, eu dobro a tensão. Se eu dobro o número de espiras do secundário, eu dobro a tensão do secundário, certo? Então, nossa equaçãozinha aí, relacionando o número de espiras e a tensão do primário ou do secundário, é feita dessa forma. Ah, mas peraí, Dani, você falou que isso podia influenciar também a corrente elétrica. Sim, você fala assim, mole, né? Eu boto uma tensão grande aqui, aliás, boto um número de espiras muito grande do outro lado, isso aumenta muito a tensão e, cara, eu tô produzindo energia. Não, não é isso que vai acontecer, tá? Porque vamos lembrar como é que a gente calcula, por exemplo, a potência? A potência elétrica em um circuito, ela era o nosso π. Só que repara o seguinte, se eu aumento muito a DDP e mantenho a corrente constante, quer dizer que ele está com maior potência. Peraí, se eu aumento a DDP e mantenho a corrente constante, tem mais potência. Então eu estaria tendo mais potência, mais energia. De um lado para o outro, eu estaria gerando energia, criando energia. Isso não vai acontecer, certo? Bom, se um aumenta para que a quantidade de energia, a potência do cara se mantenha igual, já que não dá para produzir energia, gerar energia ali do nada, então, para aumentar a DDP, o que vai ter que acontecer com a corrente? Ela vai ter que cair para manter a potência igual dos dois lados. A gente pode dizer o seguinte, que em um transformador que é ideal, ou seja, esse transformador aí não vai ter perda de energia, a gente diz que a potência do primário, já que não perde energia, a potência do primário tem que ser igual à potência do secundário. Show de bola? Então, se a potência do primário é igual à potência do secundário, posso escrever a potência do primário como sendo U1 vezes I1? Beleza, então a gente pode escrever assim, ó. A potência do primário é U1 vezes I1. Quem seria a potência do secundário aqui, ó? Seria a corrente I2 vezes a tensão U2. Então, U2 vezes I2. E aí sim você consegue reparar essa ideia, porque se eu quero aumentar, vamos lá, botei no primário uma DDP e passo por ele uma certa corrente. Eu não vou mudar nada no primário, beleza? Isso aqui vai ser uma coisa constante. Se eu quero, no caso, aumentar a DDP, cara, para esse cara ser constante sempre, se eu aumento isso, esse vai ter que cair, certo? Então, você pode ter um ganho de DDP, mas a sua corrente vai acabar sendo menor do que a do primário. Você pode ter uma redução na DDP? Pode. E aí você vai ter um aumento na corrente do secundário, certo? Então, tudo depende do nosso objetivo. Se eu posso querer trabalhar com uma tensão menor e uma corrente maior, ou com no caso aí, uma tensão maior e uma corrente menor, ou uma tensão menor e uma corrente maior. Tudo depende da nossa ideia, do nosso objetivo,
Mas lembrando que no transformador ideal, que são os transformadores que a gente vai trabalhar, a energia ela não é perdida, né? Obviamente também não é criada. Então a potência do primário é igual à potência do secundário. Lembra que potência é energia sobre tempo. Então, se você estiver aumentando a potência, está aumentando a quantidade de energia que está sendo, né, usada ali, né, no primário e no secundário, naquele mesmo intervalo de tempo. E não pode acontecer isso. Então, potência do primário igual ao do secundário, caímos nessa expressão. Galera, só lembrando que as unidades aqui, número de espiras, não tem unidade, é um número de espiras. Atenção, volts e volts. Aqui, botando em volts, que é o que a gente vai botar, certo? Volts e volts, e a corrente em ampere e ampere, ou miliampere e miliampere, em quilovolts e quilovolts, desde que você seja coerente com as unidades. Então, o objetivo do transformador, mudar aí a tensão, né, do primário para o secundário, e isso gera essas consequências aqui. Tranquilo, gente? Então é isso aí, galera. Valeu!